Em um mundo onde tanta gente tem depressão, vergonha ou medo de ser julgado pelos outros, saber se comunicar é a melhor, é a principal competência que você precisa desenvolver. Sem dúvida alguma, para mim, hoje esse é o maior diferencial que qualquer pessoa pode ter. Talvez até mais do que entender e saber mexer com inteligência artificial. Sem dúvida alguma, conhecer de inteligência artificial vai ser essencial para quem quiser se tornar uma pessoa essencial no mercado nos próximos 5, 10 anos. A inteligência artificial já é uma realidade e não é só ChatGPT, existem várias ferramentas de IA e todas essas ferramentas vão ajudar o nosso trabalho. As pessoas não vão ser substituídas pela IA, na verdade as pessoas que vão ser substituídas vão ser as pessoas que não sabem usar a IA. Elas vão ser substituídas por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Então, das duas, uma. Ou você vai sair do mercado e vai viver de uma renda básica universal, que deve ser uma realidade no mundo inteiro pelos próximos 10 anos, ou você vai ser um profissional super adaptado que entende de inteligência artificial. Mas não basta entender de inteligência artificial, porque várias pessoas vão entender disso. Você vai precisar saber se comunicar. E é aí que é a principal competência que você precisa estudar hoje. Sabe esse medo que as pessoas têm de se expor, de colocar o seu pensamento em voga, e até a dificuldade de organizar um pensamento e transformar isso em uma comunicação eficiente? Essa é uma habilidade que você precisa focar hoje. Veja bem, nesse momento eu estou aqui em um café em Ho Chi Minh City, no sul do Vietnã, e aí eu abro a minha câmera, eu coloco meu celular no tripé, eu pego o microfone, abro a câmera e começo a falar para você. Eu organizo o pensamento antes, eu tenho os tópicos em que eu quero abordar num vídeo, mas eu vou conversando com você como se eu estivesse conversando no dia a dia. E isso aqui se deve a uma habilidade de comunicação que eu fui desenvolvendo, claro, ao longo de toda a minha vida. Como um jovem escoteiro, desde os 7 anos a gente vai entendendo sobre o poder da comunicação. Então fui conversando com várias pessoas, a gente tem os nossos programas, tem as sketches, os momentos onde você tem que se apresentar diante de outras pessoas, nos eventos e tudo isso brincando, né? Então quando um escoteiro faz isso brincando, ele aprende muito leve quando jovem. E aí a gente descobre que quando adulto, essa habilidade que foi desenvolvida lá na criança e no adolescente é essencial. Mas eu me lembro também que quando eu entrei na faculdade, e eu fazia faculdade de biologia na PUC de Goiás, meus amigos todos pegavam só livros de biologia, anatomia, biologia celular, sistemática de fanerógramas, tudo que envolvia o ambiente, o universo que a gente estudava. E eu ia além, eu lia muito romance, leio ainda muito romance, e eu li alguns livros de oratória, de comunicação, porque naquele tempo eu trabalhava num museu chamado Memorial do Cerrado e era uma espécie de guia turístico. Era um estagiário que ganhava R$150 por mês para poder conduzir as crianças, os grupos de escola pelo museu. E eu queria ter uma habilidade muito boa para poder prender, reter a atenção daquelas crianças e elas não ficassem perdidas ali contando uma história em um museu, né? E eu ia atrás de um conhecimento técnico que estava num livro, porque naquele tempo a gente não tinha tanto acesso, tanta facilidade como você tem hoje. Hoje você consegue abrir o seu YouTube e assistir uma sequência, uma playlist de como se comunicar melhor. Você consegue comprar cursos de R$19,90, de R$29,90, R$49,90, R$97 para poder se desenvolver melhor. Você consegue ter aula com os maiores especialistas em comunicação do mundo, se você tiver a habilidade de falar outros idiomas. E é por isso que a comunicação é a melhor habilidade que você pode desenvolver hoje. Se você ainda não tinha se atentado para isso, eu acredito que agora eu dei um start para você, para que você entenda a importância de saber se expressar. E saber se expressar é organizar o seu pensamento de uma maneira lógica. Significa que você consegue jogar algo para que as pessoas fiquem vidradas e escutem você. Depois você consegue concatenar ideias, ou seja, você consegue colocar argumento A, B e C. E o principal, você consegue escutar do outro lado.
escutar as outras pessoas, organizar o que elas falaram e conseguir responder de uma maneira assertiva, vai te colocar adiante. Eu não conheço uma pessoa que se dá mal por saber se comunicar. Muito pelo contrário. As pessoas vão se dar mal no seu trabalho por não saber se comunicar. As pessoas vão perder oportunidades numa entrevista de emprego porque não sabem se comunicar. As pessoas às vezes não vão ser reconhecidas por todo o excelente trabalho que elas fazem porque não sabem se comunicar. Agora, quem sabe se comunicar consegue vender o seu trabalho para o seu chefe na empresa. Quem sabe se comunicar consegue, durante uma entrevista de emprego, se colocar como um profissional muito mais qualificado do que as outras pessoas. E não é comunicar de uma maneira floreada, falar bonito e tudo mais. É saber organizar ideias. Essa é a parte 1 da comunicação. A parte 2 vai envolver tom de voz, postura, todo o resto que vai estar em desenvolvimento o resto da sua vida. A sua vida toda isso vai mudar. E aí eu vou te dar uma dica prática. Que é começar de verdade. Faça uma trend que eu vi agora aqui no TikTok do Vietnã. E eu acho que isso pode te ajudar muito. Tem uma trend rolando por aqui que é dia 1 me forçando a abrir uma câmera e falar 1 minuto para a câmera. Abrir meu celular e falar 1 minuto para a câmera. Vai lá, cria uma nova conta no TikTok. Abre a câmera, não precisa colocar ninguém, sabe? Nem seu e-mail verdadeiro, coloca seu e-mail falso. Abre a câmera e fala 1 minuto sobre como foi seu dia ou sobre por que você está fazendo isso. Quando você fizer isso durante 30, 60, 90 dias seguidos, você vai perceber o poder que você vai ter. Porque você vai ter mudado completamente a sua postura diante das câmeras. Isso vai mudar a sua postura diante das pessoas. Você vai ter mudado o seu tom de voz para uma comunicação muito mais assertiva. E você vai ter perdido os medos do julgamento alheio. Que esse medo do julgamento alheio é o que mais trava as pessoas e que impedem elas de ter uma boa comunicação. Eu não sei se você vai fazer isso, mas eu tenho certeza que quem fizer isso vai estar adiante, vai estar muito na frente de quem não fizer. De quem só assistiu o vídeo e falou, beleza, mais um conteúdo aí de internet. Agora quem colocar em prática, aí essa pessoa sim vai adiante. Então, se você realmente quer se tornar um bom comunicador, a melhor estratégia que você pode fazer é essa hoje. Abrir a câmera do seu celular em uma nova conta no TikTok e começar lá, dia 1, dia 2, dia 10, dia 50, dia 100, me forçando a falar 1 minuto na câmera do celular. No final disso, você vai ver como você se tornou uma pessoa melhor. E aí você pode voltar aqui e me agradecer. E uma das formas de você me agradecer é fazendo parte de um dos meus programas. Aqui na descrição desse vídeo tem, por exemplo, o link para você fazer adesão aos meus programas e poder contar com o meu acompanhamento nesse seu desenvolvimento, para que você possa criar o seu One Person Business, o negócio de uma pessoa só. Quer entender mais como isso funciona? Você clica no link e aí você vai ser direcionado para uma página que vai te explicar tudo isso, beleza? Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, clica para se inscrever agora mesmo. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela em algum canto por aqui. Bora nessa!